Olá, bem-vindo a mais um Bíblia Toda, 19ª semana, agora falando do finalzinho da história de Jó e o começo do livro de Salmos. Então eu quero te encorajar a não perder o pé nessa semana, a ler detidamente esses capítulos finais de Jó, começo do livro de Salmos, porque eles contam histórias que não são tão triviais, coisas que são misteriosas, assuntos que podem ser lidos de uma forma poética. Esses livros, dentro da definição de categorias da Bíblia, são os livros poéticos, né? Como Provérbios, Eclesiastes, Cantares, mas também são livros que definem mistérios. O livro de Jó, que conta uma história acontecida antes de Moisés, portanto, antes da escrita da própria Torá, né? O Moisés escreveu do Gênesis ao Deuteronômio, mas a história de Jó não foi escrita por ele, foi escrita anteriormente. Uma localização ali, onde hoje é a Jordânia, ali naquela banda oriental do Rio Jordão, de um homem muito rico que de repente perde tudo em um dia, porque Deus permite que o diabo toque na vida dele. Então existe uma grande metáfora, uma parábola que está por trás da história de Jó, que tem a ver com o próprio Jesus. Deus permite que ele seja enfermo, que ele perca tudo, que ele que era rico empobrecesse, que ele que era são adoecesse e chegasse a quase morte. E aí, então ele é restaurado. Então, essa história é uma história impressionante, porque ela primeiro diz que o diabo estava lá no meio dos filhos de Deus conversando, como começa lá o livro de Jó. Ou seja, ele não havia sido ainda expulso dos céus, não aconteceu aquilo que Apocalipse 3 descreve, com a batalha nos céus e a expulsão do diabo que acontece com Jesus. Também fala aqui que Deus estava falando para o diabo lá. De onde você vem? E o diabo diz, de rodear a terra, que é uma outra referência no Novo Testamento. O diabo anda ao nosso redor, ao derredor, buscando a quem possa tragar. Então o papel dele é ficar rodeando e ver o que está acontecendo. E Deus fala, e o Jó? Aí ele fala, claro, uma pessoa tão maravilhosamente rica, com uma família tão maravilhosa, 10 filhos, ele vai reclamar o que da vida? E Deus diz para ele, então, pode tocar na riqueza dele e nos filhos dele. Jó perde tudo, continua fiel. Chega ao outro encontro dos anjos, repete a mesma história no capítulo 2. E aí, viu, meu servo Jó, ele continua íntegro, apesar de eu ter permitido que ele, sem causa, ou seja, sem culpa, sofresse aquele agravo. E o diabo rebate, claro, saúde, está tudo bem com ele. Aí Deus permite que ele toque na saúde. Então essas tentações, essas provações, são coisas muito além daquilo que normalmente nós enfrentamos. Perder bens, perder filhos, perder credibilidade com o povo, nem a mulher dele queria mais saber dele, e perder a própria saúde física. Aparecem então 3 amigos de Jó que vão lá para consolar, e vão para consolar, porque eles passam uma semana só ali prostrados, chorando, em silêncio, vendo aquilo que tinha acontecido com Jó, sem entender. Eles eram amigos, eles vieram de longe, eles estavam impactados com o que aconteceu, eles estavam tocados pelo Jó. Só que eles começaram a dar explicações, eu já falei isso semana passada, né? Por que isso aconteceu? Então tem aqui Elifaz, Bildade e Zofar, que vão dar explicações baseadas nas experiências que eles tiveram na vida, na maneira como Deus trata as coisas, e pensando, esse Jó aqui, apesar de ser um grande amigo, por que esse mal aconteceu? Porque ele fez alguma coisa errada. Isso é muito humano, né? A gente pensa, Deus está me castigando porque eu errei alguma coisa. E eu quero deixar esse parênteses aqui com vocês. Se você interpreta tudo o que acontece na Bíblia, ou na sua vida, porque Deus está castigando ou Deus está premiando, você não vai entender a vontade de Deus. Porque grandes vitórias vêm depois de grandes lutas. E se no começo, nas perdas da batalha, você acha que não é Deus que está no negócio, você desiste. Mas na verdade tem que perseverar. Porque quando você sabe o propósito, você entende o custo. Vou repetir. Quando você sabe o propósito, você entende o custo. É muito mais fácil suportar algo que eu sei que deve acontecer do que ficar no vácuo.
E o Jó ficou no vácuo. Ele não entendeu. Ele gastou 31 capítulos discutindo com seus amigos por quê. E eles acusando, e ele defendendo. Aí então vem o fato que eu estou aqui relembrando o final da semana passada, um fato estranho aqui que pouca gente repara. Você pergunta para os seus amigos, quantos eram os amigos de Jó que foram lá falar com ele? A resposta vai ser 3. Essa foi a pergunta que fez semana passada. Tem um quarto, o Eliú. E esse quarto, ele não foi criticado por Deus, ele agiu como deveria agir, e pelo contrário, ele repreendeu os amigos por não terem conseguido entender o Jó e não terem conseguido convencê-lo do que estava acontecendo, e repreendeu o Jó por estar se colocando como vítima na situação. Olha esse Eliú aí. E ele era o mais jovem de todos os 4. Então ele fala, eu sou jovem, eu não posso falar nada, eu esperei vocês, são mais sábios, falarem, mas não está dando não. Então ele começa a explicar a Jó o que significa entender a Deus, o que significa compreender a misericórdia de Deus, o que significa chegar perto da vontade de Deus. E a partir do versículo 37, que é o primeiro versículo da nossa leitura dessa semana, ele está falando mais uma vez, está exortando Jó a considerar as maravilhas de Deus. Isso é uma coisa interessante, nós vamos ver aqui na sequência como Deus agiu também. Porque ele está falando, olha, em vez de olhar para o seu problema, em vez de olhar para a injustiça da sua situação, em vez de diminuir o espaço amostral e ficar só no seu universozinho aqui, olha o quadro geral, aquilo que os americanos chamam de big picture, né? Veja o contexto, entenda o todo e veja como Deus é, as maravilhas de Deus amplas, gerais e eterna. Então ele começa a dizer aqui sobre como está a natureza, como Deus age com a sua voz, como que ele alimenta e segura todas as coisas. E aqui, no versículo 14, ele resume dizendo, a isto, ó Jó, inclina os teus ouvidos, atende e considera as maravilhas de Deus. Aqui é um grande segredo para a nossa vida. Quando nós estamos muito injustiçados e não entendemos, e olha que nós temos culpa no cartório, o Jó não tinha. Pense naquilo que Deus é no grande, no eterno, no que está além, transcenda, porque a resposta é transcendente. Então ele fala aqui, sabe como Deus fez para resplandecer a luz? Só esse assunto aqui, e o livro de Jó é muito, muito ligado com ciência, né? Fala da luz, que é a essência de Deus. Como Deus faz para resplandecer a luz? Até hoje, os cientistas não têm resposta para essa pergunta. Como é que a luz acontece? A luz é matéria? Aí ela é um fóton, um pacotinho de matéria que vai sendo emitido. A luz é uma onda, então ela é uma energia em movimento e não tem peso. Mas se não tem peso, como é que um buraco negro existe? Se o buraco negro atrai com a sua gravidade até a própria luz e por isso que é negro. Então, ele está colocando num ponto aqui, que é um ponto que até hoje divide a comunidade científica. Como é que Deus faz para resplandecer a luz? Como é que ele dá equilíbrio às nuvens? Nós não podemos alcançar o que Deus é, o que ele faz e o que ele tem. Então, no versículos 23 e 24, ele fala, ao Todo-Poderoso não podemos alcançar. Grande é em poder, porém a ninguém oprime em juízo e grandeza de justiça. Por isso, temem os homens. Ele não respeita os que são sábios no coração. Sabe que eu fiquei estudando esse negócio aqui, essa eu não ouvi de ninguém. Mas olha esse finalzinho do discurso do Eliú. Ele fala aqui, no versículo 23, que Deus não foi injusto com Jó. Grande é em poder, porém a ninguém oprime em juízo. Ou seja, o juízo que ele permitiu com você, Jó, não é injustiça. Então para de se sentir injustiçado. É uma bronca em cima do Jó. A mesma bronca que
os amigos deles tinham dado, mas com uma outra conotação da grandeza da misericórdia de Deus, que ele coloca então no versículo 24. Por isso temem os homens, ele não respeita os que são sábios no coração. Aqui já é uma flechada nos outros 3 lá. Deus não está interessado na sua sabedoria. Deus não está interessado na sua explicação. Você que se considera dono da verdade e sabe por que as coisas aconteceram, por que ele caiu, por que ele pecou, por que não foi abençoado, isso é reduzir muito o que Deus é e o que Deus tem. Cuidado para não dar uma de amigos de Jó, quando alguém vai mal e você já coloca o dedo em cima, que é por causa disso, por causa daquilo outro, que é muito fácil de apontar. Essa história não terminou bem para o Elifaz, para o Bildade e para o Zofar. Então esse Eliú aqui, ele aparece do nada e nesses capítulos todos, que o 37 é o último, ele reposiciona o Jó. E aí então, a partir do capítulo 38, Deus responde a Jó. Olha que interessante. O Jó gastou lá os 31 capítulos perguntando por quê, por quê, por quê? Como é possível? E rebatendo todos os argumentos dos amigos dele, tentavam colocar a culpa nele. Ele falou, eu não sou culpado. Agora, por que está acontecendo? Eu não sei. E eu não acho legal o que está acontecendo. Se fosse para ser assim, puxa, Deus, por que você não me mata? Melhor, por que você me permitiu nascer? Então o Jó estava num sofrimento, ele estava numa degradação de moral profunda. E não dá para não dizer que ele não tinha razão, né? Por tudo aquilo que ele padeceu. Mas aqui, no final do livro, no Jó 38, Deus aparece para Jó num redemoinho e fala com ele. Olha que interessante. Existe uma resposta para a oração de Jó. E o que Deus faz aqui no capítulo 38? Ele faz indagações. Depois de ficar 31 capítulos sem responder as perguntas do Jó, Deus aparece e ele faz perguntas. E eu fui contando aqui quantos pontos de interrogação aparecem nesse capítulo aqui. 29 perguntas de Deus a Jó nesse capítulo 38. E ele começa dizendo no versículo 3, agora cinge os teus lombos como homem e perguntar-te-ei, e tu responde-me. Olha que texto, que profundo isso aqui. Deus está falando assim, cinge os teus lombos como homem. Sabe onde aparece esse negócio de cingir os lombos? Pensou bem aí? Novo Testamento, Efésios 6, armadura de Deus, cingindo os lombos com a verdade. Então ele está falando assim, vamos falar a verdade? Cinja os teus lombos com a verdade. Eu vou perguntar, responde francamente. Responde de verdade. E aí então começam as perguntas. 29 perguntas de Deus sobre o universo, sobre o eterno, sobre o transcendente. Ele fala, Jó, onde você estava quando eu fundei a terra? Você não é inteligente? Então, quem que pôs as medidas na terra? Quem estendeu sobre ela o cordel? Então ele está colocando aqui que o universo tem um equilíbrio, que a Terra tem uma dimensão, que o tamanho dela tem a ver. Você sabe quanto mede isso aqui? Você sabe aí os 44 mil quilômetros de diâmetro da Terra? Que mais tarde um grego no Egito calculou isso. Só com a trigonometria, calculou os 44 mil quilômetros de diâmetro da Terra. Então, Deus está perguntando a Deus aqui, Deus está perguntando a Jó aqui, quem pôs a medida, você sabe? Sobre o que estão fundadas as suas bases? Quem assentou a sua pedra de esquina quando as estrelas da alva juntamente, alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam? Olha o que ele está falando aqui. Ele está dizendo, lá no comecinho, todo mundo em harmonia, as estrelas da alva. Sabe quem que é a estrela da manhã? A estrela da manhã é Jesus. E a outra? Então, quando está todos os anjos juntos, quando não tinha queda de Satanás, quando tudo estava em harmonia e Deus estava fazendo essas coisas, você sabe o que eu pensei quando eu criei tudo isso? Você sabe por que eu fiz esse universo desse jeito? O universo, que ele cita muito aqui, nós vamos ver no final, eu fico impactado com essas coisas, porque o universo, que é imenso, não é infinito.
não é infinito. Deus criou o universo. E quando ele colocou as estrelas no seu lugar, quando as estrelas da alva cantavam, Deus tinha um propósito para a sua vida. Deus tinha um propósito para a nossa vida. Deus sabia por que o homem estava sendo criado e como dele viria a salvação. Deus sabia que poderia confiar em Jó, que não ia trocar o macro pelo micro, que não ia deixar de lado o eterno pelo passageiro. Deus estava acreditando que um homem poderia fazer o que nenhum anjo fez, porque esses anjos estavam rejubilando, eles quebraram, eles cindiram, porque essa criação eterna das estrelas da manhã foram separadas, porque os querubins entraram em oposição. Mas o homem, e a raiz daquele homem, ele teria a condição de escolher a Deus e não obedecer por perfeição. Então esse texto fala mais aqui do plano de Deus que é para a sua vida, que talvez a coisa melhor que aconteceu na sua vida é o sofrimento que você teve. Eu hoje, com mais de 60 anos, posso dizer que aprendi muito mais com os problemas que eu enfrentei do que com as vitórias que eu obtive, sem esforço. Isso não quer dizer que eu não quero ter vitória sem esforço. Eu gostaria muito que as coisas acontecessem e não viessem lutas, mas eu sei que quando vem a luta, é uma oportunidade de crescimento e aprendizado. Nós estamos nesse processo. Deus coloca isso aqui na cara do Jó. E ele continua dizendo, quem encerrou o mar com as portas, quando eu pus as nuvens por sua vestidura, e ele vai falando, fazendo 29 perguntas para contextualizar Jó. É dose realmente que você viveu, é muito forte, mas ponha a sua vida em perspectiva. E aí vem aquilo que eu achei o máximo aqui, né? Desculpa a minha atração por engenharia aqui, pela física, né? Eu estudei física e engenharia na USP. Então esse lado da física também me comove. E eu sei que temos aqui, aliás, esposa do nosso técnico aqui, gosta de estrelas, né? Essa aqui vai para você. Olha o versículo 31 que ele fala aqui. Ou poderás tu ajuntar as cadeias dos 7 estrelos, ou soltar os atilhos de Órion? Ele está falando para o Jó, Jó, você entende o que está acontecendo no macro? Você consegue soltar as cadeias dos 7 estrelos? Não. Ajuntar as cadeias dos 7 estrelos ou soltar os atilhos do Órion? Aqui é mais do que eu consigo falar em tão pouco tempo, mas ele está dizendo aqui de gravitação. Ele está dizendo que existem constelações, que existem nebulosas, que existem aquilo que a astronomia chama de aglomerado aberto de estrelas. E esses 7 estrelas aqui são as Pleiades, desses aglomerados. Órion, outro desses aglomerados, um conjunto de estrelas que está junto no céu porque tem uma correlação gravitacional entre eles. A astronomia entende isso hoje. Já no século XVIII, começaram a estudar essas grandes aglomerações e nebulosas, são algumas centenas de milhares na nossa galáxia, não são tantas, e eles entenderam que essa Pleiades aqui e o Órion, que está colocado aqui, eles tinham uma chance de 1 em 496 mil de estarem naquela disposição por acaso. Não é por acaso que elas estão posicionadas como estão. Existe uma atração entre elas. E Deus está perguntando aqui, você consegue colocar a cadeia que une uma à outra, força gravitacional, ou soltar esta força de atração do Órion? Então ele está colocando aqui astronomia como demorou séculos para a gente entender. Está dizendo, olha, quem construiu esse universo que você olha para cima aí? Você acha que é assim jogado? Você acha que essas coisas são porque aconteceu? Ou tem um Deus criador, ou tem um Deus dono da providência? Nada que está posto no céu é por acaso. Nada que o próprio diabo faz na sua vida é sem autorização de Deus. Essa é uma frase famosa do Martinho Lutero, né?
que ele fala que o diabo está preso como um cão numa coleira. Ele só pode ir até onde a coleira deixa. Deus está no controle das ações de Satanás. Foi ele que disse para o Satanás, pode, mas até esse ponto. Então, cuidado com a sua crise. Cuidado com a sua exasperação de dizer, não existe justiça, Deus esqueceu de mim, porque no capítulo 38 da sua vida, Deus vai começar a fazer pergunta. Olha para cima, pensa alto aí, explica isso. O 39 continua Deus fazendo perguntas, são mais 11 perguntas aqui falando da natureza dos animais. Sabes tu o tempo em que as cabras monteses têm os filhos? Contará os meses que se cumprem? Ou sabes o tempo do seu parto? Você criou essas relações? Dá para falar tanta coisa, eu não tenho esse tempo aqui. Ele fala, quem despediu livre o jumento montês? E quem soltou as prisões ao jumento bravo? Animais são domésticos, mas também são selvagens. Quem que deixou eles lá? Porque um é diferente do outro. Ri-se do arrude da cidade, não ouve os muitos gritos do azator. Então ele vai colocando aqui coisas da natureza. Tem uma que eu acho interessante. Querer-te-á servir o unicórnio ou ficará na tua cavalariça? Esse animal selvagem, um cavalo selvagem, que não é domesticado, que não é domesticável. Hoje o unicórnio virou até uma palavra da moda no mundo das startups aqui, né? Algo que não é controlado. Como é que você consegue criar um negócio que vale $1 bilhão? Muitos tentam, poucos conseguem. E o contexto está aqui. Ou amarrarás o unicórnio ao rego com uma corda, ou estorroará após ti os vales. Então, Deus está colocando para Jó e para você a vida financeira, a vida da natureza, as relações das coisas são muito além da sua própria capacidade de entender. Ele vai até essas 11 perguntas aqui no capítulo 39 e termina com mais uma no 40. Respondeu mais o Senhor a Jó e disse, porventura o contender contra o Todo-Poderoso é ensinar? Quem assim argue a Deus que responda a estas coisas. E essa última aqui é séria. Contender contra o Todo-Poderoso é ensinar? Brigar com Deus é a maneira de fazer a coisa? Então, nesse momento, o Jó cai em si. Então ele começa a responder que ele é vil, que ele é pequeno, que ele realmente não entende. Uma vez tenho falado e não replicarei, ou ainda 2 vezes, porém não prosseguirei. Falou, Deus, o Senhor no controle. O Senhor no controle. Então o Senhor respondeu a Jó, desde o redemoinho, que aqui está como tempestade, e disse, cinge agora os teus lombos, como varão. Então, de novo, venha com a verdade aqui, eu te perguntarei e tu me responderás. Fala de verdade, fala sério aqui. E aí então ele começa a falar da relação da justiça de Deus. Porventura também farás tu vão o meu juízo, ou me condenarás para te justificares? Você vai me colocar na sua roda aí, você vai me condenar para você justificar, para você sair bonito na fita, você vai colocar a culpa em Deus? Vão os meus juízos? Então, vem mais aqui a pergunta, estou aqui no capítulo 40, né? A pergunta que enquadra o Jó totalmente. E aí ele fala aqui, interessante esse versículo, esse capítulo, porque ele fala aqui de 2 animais, são monstros. E são nomes de entidades. Um é o Behemoth, que os ingleses chamam de Behemoth, que é no versículo 15. Contempla agora o Behemoth que eu fiz contigo, que come erva como um boi, e ele descreve um animal parecido com um hipopótamo, com uma força imensa. E no capítulo 41, ele começa a falar do Leviatã, que é como se fosse um grande crocodilo, que você pode pescar com, você consegue pescar com anzol um Leviatã e ligar a sua língua com a corda? Você consegue segurar? Aqui está falando de potestades espirituais. Você consegue dar conta de quem é muito mais forte do que você? Capítulo 41, ele passa falando aqui do Leviatã. Vou passar por cima, senão eu não consigo aqui terminar essa primeira fase. Eu quero terminar o livro de Jó, no capítulo 42,
falando que o Jó se humilha. Ele tem uma frase que é tão famosa, né? O versículo 5, que fala: com o ouvir os meus ouvidos, ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Que é uma música famosa aqui do Ademar, nosso amigo. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem, eu estou andando com você. Eu te conhecia de um jeito, agora eu te conheço do outro. Depois de toda essa provação, a minha intimidade contigo aumentou. A minha compreensão de quem eu não sou, de quem tu és, aumentou. A minha capacidade de reconhecer que Deus é soberano sobre a minha vida aumentou. Jó se humilha perante a Deus, dá glória a Deus. E aí o que acontece? Deus fala contra os amigos dele, chamou Elifaz e disse: ó, contra você e contra os seus 2 amigos, a minha ira se acendeu, porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Vocês não entenderam. Vocês falaram um monte de teologia, um monte de teoria, um monte de verdades, mas o conjunto das verdades não se transformou numa verdade absoluta. Declarações corretas que não compõem um sentido correto. Então, Deus vira o cativeiro de Jó quando ele ora, quando ele intercede pelos seus amigos. Porque ele falou: olha, vocês façam um sacrifício a Deus e pede para o Jó orar por vocês. Versículo 10, o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Agora vem essa virada aqui. Um ponto interessante da virada é que muita gente acha que Jó perdeu do dia para a noite, né? Do dia para a noite ele perdeu tudo. Agora, como é que ele deu a virada? De repente caiu pedra preciosa no pé dele? Aqui, ó, versículo 11, capítulo 42, versículo 11. Então vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, que ele lembra com saudades do quanto ele era lá para trás. E se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhes havia enviado, e cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um pendente de ouro. Família, amigos e tolos. Isso aqui é até engraçado, porque no mundo das startups, esses são os 3 Fs que financiam as coisas. E aqui no livro de Jó, estão aqui os nossos 3 Fs. Family, Friends and Fools. Né? Então, o que o mundo da internet fala? Para você começar um negócio e dar certo, para você criar lá o seu unicórnio, para você ganhar muito dinheiro, você tem que pegar dinheiro de quem? Primeiro, da família, porque é quem te ajuda, porque você é você. Dos amigos, porque eles também têm relacionamento com você. E a terceira fonte de dinheiro são os tolos. Aqui nós temos família e amigos enriquecendo a Jó, e os tolos, que foram os amigos que deram conselhos errados para ele, precisando do Jó. O fato é que ele é abençoado, o seu estágio primeiro é dobrado, né? 14 mil ovelhas, 6 mil camelos, 1.000 jutas de bois, 1.000 jumentas e mais 10 filhos, 7 filhos e 3 filhas, como ele possuía antes, né? E aqui dá o nome de 3 dessas filhas, que eram mulheres tão formosas como as filhas de Jó nunca existiram. E depois disso ele ainda viveu 140 anos e viu seus filhos e filhos de seus filhos até a 4ª geração. Essa história de Jó é a história de como Deus trata você quando você é firme com Ele. Então, por mais noturna, sombria, difícil que seja a sua vigília, por mais escura a sua noite, existe um amanhã, existe um amanhecer. Esse sofrimento vai passar, essa dor vai se transformar em alegria, essa perda vai ser restaurada decuplicadamente, que não é 2 vezes, é 10 vezes mais, que é o que Jesus fala lá na frente, para todos aqueles que sofrem perdas por amor do seu nome. Jó sofreu perdas por amor do nome de Deus. Ele foi recompensado e você também será. Continuamos daqui para frente falando do livro de Salmos. Até lá.